E aí, minha gente? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pedaço da minha jornada, a saga que me levou a cortar o cordão umbilical emocional e a recuperar o poder e a responsabilidade pela minha própria existência. Eu sei que muitos de vocês podem acabar se identificando, então vamos lá. Eu cresci como a filha mais velha de uma mãe que ainda estava descobrindo a maternidade. A minha mãe foi mãe aos 16 anos de idade, ela era muito jovem. A minha mãe me contou que no início ela não entendia direito o que estava acontecendo, ela não compreendia direito a situação. Tanto que por um tempo ela brincava comigo me chamando de titia. Oi titia, oi tia. A minha mãe, ela é uma grande referência para a minha vida. Ela sempre trabalhou muito para oferecer conforto para a gente, para os filhos. Quando eu era criança, a minha mãe era empregada doméstica. Hoje ela trabalha como auxiliar de serviços gerais. A minha mãe, ela sempre trabalhou muito em prol de dar pra gente o melhor que ela não teve. A relação com a minha mãe sempre foi marcada por muita proteção. E em se tratando dos filhos dela, a minha mãe sempre foi uma leoa. E qualquer situação ela estava ali pronta para me defender. Eu sempre tive no mundo uma pessoa com que eu pudesse contar para tudo, para qualquer coisa. Eu tinha uma defensora pessoal. Eu me lembro que enquanto meu pai dizia assim, vira as costas, não se incomoda com as coisas que falam, a minha mãe, ela saía em minha defesa. Ter alguém para resolver as coisas para você é muito bom. Só que eu fui crescendo e com o tempo eu percebi que eu não estava conseguindo dar conta de demanda que eram muito pessoais. Uma das coisas que mais me marcou foi a minha incapacidade de resolver os meus próprios problemas. Eu me sentia tão impotente e insegura que eu acabei delegando para minha mãe a responsabilidade de resolver tudo por mim. Se eu sofria bullying na escola, por exemplo, eu não sabia como que lidava com a situação. Eu simplesmente esperava que a minha mãe fosse lá e resolvesse por mim. Como vocês podem ver, gente, eu tenho um olho bem grande, assim, um olho bem marcado. Hoje eu compreendo que isso aqui marca a minha singularidade e olhando para ele, eu sempre me recordo da minha avó. Isso aqui foi uma herança da minha avó. Mas na época que eu era criança e adolescente, não era tão simples assim para eu compreender e nem para os meus colegas da escola respeitarem isso. É claro, gente, eles faziam muito bullying. Só que eu tinha quem me defendesse. E se eu tenho quem me defender logo, eu não preciso aprender. Hoje eu entendo que essa dinâmica me prejudicou muito. Eu deixei de desenvolver algumas habilidades importantes para a vida adulta. Eu me privei da oportunidade de aprender a lidar com os desafios e de descobrir a minha própria força. Eu me tornei dependente da minha mãe, não porque ela me impedia, mas porque eu não acreditava em mim mesma. Com o tempo, essa dinâmica me deixou muito insegura, sem autonomia, e eu não confiava na minha capacidade de tomar decisões e de resolver os problemas. Isso me acompanhou até a vida adulta. Eu casei aos 24 anos de idade, buscando um porto seguro que eu nunca encontrei na pessoa. Foram 6 anos de um relacionamento abusivo, cheio de dor, sofrimento. Nesse relacionamento eu vivia alguns abusos, inclusive psicológicos, como ouvir frases do tipo, se você largar de mim, quem é que vai te querer? Eu sou infiel porque você não me acompanha quando eu saio. No final de semana, gente, era como se eu não tivesse marido. Eu passei várias madrugadas acordada me questionando se eu realmente merecia aquilo. Por que eu permanecia naquela relação? Por que eu não saía daquela relação? Quantas traições eu teria mais que aceitar e fingir que eu perdoava? A decisão de me separar foi extremamente difícil para mim, porque várias questões me impediam de enxergar com clareza. As crenças religiosas, por exemplo, exerciam uma grande influência sobre mim. Eu lembro de que uma vez eu me separei. Quando eu anunciei a separação, eu fui questionada. Mas você é casada na igreja. Casamento é para sempre, você não sabe? Gente, essa frase ia e vinha várias vezes aqui na minha cabeça, alimentando a culpa, a dúvida. Além disso, gente, havia a pressão social, a necessidade de manter as aparências e a preocupação com o julgamento das pessoas. Aos meus olhos, a separação parecia um fracasso, uma quebra de expectativa, sabe? E claro, gente, havia os meus próprios sonhos, os planos que eu construí com aquela pessoa. A ideia de abrir mão de tudo era muito dolorosa, para mim era assustadora. Então eram muitas questões, muitos sentimentos que tornavam a decisão ainda mais complexa. Me doía muito me sentir tão incapaz.
porque eu consegui achar alguém que resolvia quase tudo pra mim. Só que isso aí era uma tarefa só minha. E na minha percepção foi uma tarefa muito árdua. Não foi nem um pouco fácil. No meio desse caos, a ficha caiu. Eu precisava me libertar, não só do relacionamento tóxico, mas também da dinâmica familiar que acabava me prendendo. Eu percebi que eu precisava construir a minha própria vida, aprender a resolver os meus próprios problemas e a recuperar a autonomia que aos 30 anos, gente, eu ainda não tinha. E sim, gente, eu me divorciei. Foram 10 anos entre namoro, noivado e casamento. 10 anos que me ensinaram muitas coisas. 10 anos em que eu também acabei consentindo coisas que hoje, pra mim, são inaceitáveis. Cortar o cordão umbilical foi um processo muito doloroso, mas necessário. A terapia me ajudou a entender os padrões familiares e a construir limites saudáveis. Houve momentos de tensão, de conflitos com mim mesma, com a minha existência, mas eu aprendi que era preciso expressar as minhas necessidades e aprender a resolver as minhas próprias questões. Hoje, como psicóloga, eu consigo entender perfeitamente a importância desse processo. A autonomia e a confiança em si mesmo são fundamentais para a nossa saúde mental. Cortar o cordão umbilical, minha gente, não é sobre abandonar a família, mas é sobre aprender a confiar em si mesmo e a construir a sua própria história. E eu quero que vocês saibam que você também é capaz. Você é capaz de resolver os seus próprios problemas, de construir a sua própria história e de recuperar o poder sobre si mesmo. Acredite e, se necessário, busque ajuda profissional, se cuide e siga em frente. E aí, vocês curtiram o vídeo de hoje? Pegaram alguma dica boa? Se o conteúdo acabou agradando você, se te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de dar um like aqui embaixo, porque isso faz o canal da gente crescer e mostra pra gente que vocês estão gostando do nosso trabalho. E olha só, minha gente, eu quero saber o que é que vocês pensam. Deixem um comentário aí, contando o que é que vocês acharam, se vocês já viveram algo parecido ou se ficou alguma dúvida. Eu adoro ler o que vocês escrevem e a gente pode conversar mais sobre o assunto. Para essa informação, gente, chegar para mais pessoas que precisam, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também com seus familiares. Um beijo bem carinhoso, um abraço apertado e até o próximo vídeo.